Olá, vamos chegando. Eu daqui vou testando os filtros. Elisandra, minha querida, seja muito bem-vinda. Tati Guedes entrou, Ana Luísa, que delícia, Simone Rufino, Fernanda, Renata, Fê, todo mundo aí, o Instagram vai chamando, o cabelo vai arrepiando e nós perseverando. Ê, coisa boa, Guedes, Tati Guedes, muito legal. Pensa num dia corrido, pensa num dia complexo. Desafiador, muitas realizações. Ale, até que através da Renata eu te achei, hein, perdida no mundo. Ou eu perdida no mundo, né? Como é que vocês estão aí nessa pandemia? Conta pra mim, já vamos para uns 60 dias de isolamento social. Vai colocando aqui pra mim, de 1 a 10, como é que tá hoje seu estado de humor, sua adaptação, onde 1 é baixo e o 10 é top da balada. Simone ainda tá ralando. 1 a 10 vai colocando aí para mim. Vamos lembrando que nesta live nós recebemos as pessoas com taca-lhe o dedo no coraçãozinho, porque coraçãozinho significa beijinho de feedback e também diz para o Instagram que a live tá top e aí o algoritmo vai chamando mais pessoas, mais pessoas. Também tem essa gaivotinha aí, ou balãozinho, sei lá o nome que você quer dar, triângulo, que se você tacar o dedinho aí e mandar para sua lista de convidados, pessoas que você julgue que vale a pena estar aqui assistindo com a gente. Olha quanto coração maravilhoso. Tá chegando gente aí. A Anne falou que ela tá 6, de 1 a 10 ela tá 6. A Van chegou. Os convidados da Renata vão chegando também. Renata, você pediu para participar, minha flor? Ainda não te vi pedir, não. Não te vi entrar, não. Tu não me larga aqui nessa live sozinha, não. Vamos para os recadinhos paroquiais? Então, vamos embora. Como vocês já sabem, o livro que eu lancei numa empreitada solo, Bora Mudar os Mundos, 25 anos de experiência formando consultores internos de RH ou HRBP. Ah, agora ela pediu para entrar, beleza. Estão aqui resumidos em modelos de consultoria, perfil, ciclo da consultoria, a abordagem técnica, como fazer o diagnóstico, como construir dashboards, como acompanhar. Aqui também tem tendências, cenários, o Agile, o People Analytics, 9 profissionais de mercado contribuindo com as suas visões de mundo. Esse produto maravilhoso, 172 páginas, todo ilustrado, foi com um brindezinho bem bacana, que era um marcador de livro. Nesse projeto, que ele é uma carreira solo, eu imprimi os 150 primeiros e já acabou. Então, se você comprou, show de bola! Agradecida, feliz, muito, muito, muito. Eu vou querer seu feedback. Quero que você escreva para mim sua resenha, o que você achou, o que você acha que pode melhorar, se tem algum errinho, se tem alguma coisa que você quer tirar dúvida. Usa meu direct aqui e conta para mim. Se você ainda não adquiriu, a gente vai fazer a nova leva, que é quando acabar a pandemia e a gente vai poder reimprimir. Foi uma parceria com o Clube, editora Clube da Cultura, onde você pode fazer seu livro sem depender de royalty das grandes marcas. E aí está aqui esse projeto, eu sou muito grata. Parte dessa renda foi destinada a 2 ações sociais. Uma é o Desperta OZ, que cuida de população em situação de rua, lá em Osasco, da qual tem uma vaquinha eletrônica correndo por aí. Então, se você puder doar, qualquer dinheiro serve, qualquer valor. Não pensa que R$10 não é bom. É, para quem tem fome, tem pressa, slogan do Betinho, que já usava lá nos anos 80, irmão do Enfio, você não sabe, depois você procura no Google, né? Também foi doado para uma iniciativa da paróquia Santo Alberto Magno, aqui do Butantã, que compra cesta básica para pessoas, famílias em vulnerabilidade. A gente já conseguiu chegar numa margem de perto de 300 cestas básicas. Isso faz diferença, ou material de higiene, beleza?
Esse primeiro recadinho paroquial. O segundo recadinho paroquial é que eu estou em parceria com a Vetor Editoras, lançando um mini curso que é como administrar seu tempo e seus diferentes papéis no home office. Então, corre lá no site da Editora Vetor, está aqui pelo meu feed, alguma postagem, e vai lá se inscrever, participar desse mini curso que é ao vivo, né? É uma interação comigo ao vivo, podendo trocar ideias com a roda de distribuição do tempo, muito bacana. E terceiro, gente, é que hoje a Renata Alves, que já eu coloco ela para dentro, né? Será que eu errei o sobrenome? Gente, da mania de errar o sobrenome dos outros, vamos lá. Ela tem uma longa experiência como HRBP, consultora interna, foi minha aluna, e ela vem contar para a gente na primeira live de uma série que nós vamos fazer essa semana, a próxima e a outra, sobre casos e experiências de atuação profissional dos HRBP ou consultores internos de RH. Como fazer uma abordagem, um diagnóstico, um mapeamento de case para que você tenha uma atuação mais profissionalizada, aumentando a sua influência junto ao seu líder, aumentando o seu status, consequentemente aumentando sua empregabilidade, porque você agrega valor e se torna, enfim, o tal do HRBP estratégico, tá bom? Aqui na minha bio tem o Linktree, você vai entrando aí, você vai encontrar o meu grupo Eu Sou HRBP Top. Corre lá no Telegram, participa, que além de ter um monte de gente bacana e um monte de material de altíssima qualidade, bate-papo, enquete, o curso vai ser lançado primeiro lá, tá? Em breve a gente vai mandando as notícias aí. Então, chega de papo agora, bora. Faltou o terceiro recadinho paroquial, né? Se você quiser também um webinário comigo, uma reunião virtual para apoiar seu time sobre saúde mental, psicologia positiva, como que o nosso cérebro lida com a incerteza no mundo VUCA, seja seu time em front office ou em back office, manda um direct. Aqui já tem pessoas que fizeram, a equipe do Glebes, a equipe da Maria Eugênia, a equipe da Mobile Pay, né? A gente vai fazer agora, semana que vem, mais duas palestras na Plastipac, vai fazer também na Reis Advogados, tá? Então, pede aí pra gente, a gente segue, tá bom? Gleibe, estava contando para eles da palestra sobre saúde emocional, tá? Rubens, chega aí, bora botar para dentro a sua, a minha divina, a loira, radiante, solar, Renatinha, e aqui a gente recebe com coraçãozinho. Bora para dentro! Tá, chega! Aguardando, Renata, rufem os tambores. Surgiu! E aí, minha amiga, que prazer estar aqui com você hoje, compartilhando com você aí um pouquinho da minha experiência, né, com a minha mestra, Lucimar Delaroli. Menos, que assim você sobe muito o nível, fica difícil para mim. Para começar, o primeiro choque é você de alcinha e eu aqui no casaco, com uma blusinha de lã. Esse São Paulo tá um frio que não tá brinquedo aqui não. E aqui tá um calor, você não faz ideia. Onde é o seu aqui, Renata? Conta pro povo de onde você fala. Eu tô falando de Recife, Pernambuco. É Recife que é chamada... É Recife que é chamada a cidade luz do Brasil? É Recife? Você sabe? Sim, cidade luz, solar. Solar total. Então, Renata, então tô combinando. Maravilha. Eu tô doida pra ir pra aí também pegar sol, né? Amada, fala uma coisa aqui pra mim, que é nessa live, a gente começa sempre com a pergunta que não quer calar. Quem é você na fila do pão? Passa na nossa cara, desfila pra gente esse currículo, dando ênfase na sua atividade como HRBP, como consultora, dores e sofrências e soluções do HRBP. E como? Vamos lá, eu sou Renata Alves, eu tenho aí 39 anos, sou pedagoga, sou coach executiva aí de carreira, tenho uma experiência aí de 12 anos na área de recursos humanos. Eu destaco a minha atuação como BP, claro, como a mais estratégica na minha carreira, porque ela veio consolidar aí anos de experiência, onde eu fui obrigada a colocar em prática todo o conhecimento nos demais subsistemas, né? E
durante esse período, eu avaliei muito também as minhas competências, né? E não só a técnica, porque eu acho que as competências que mais nos desafiam são as soft skills, né? Que é exatamente as comportamentais. E quando você lida como BP, isso sobressai muito, porque você está dentro de uma área de negócio, né? A área não é sua, você está representando o RH ali dentro, então é uma linha muito tênue, porque você não pode invadir o espaço dele enquanto líder. E eu peguei uma experiência mega desafiadora, porque eu entrei numa área onde tinha trocado uma gestão recentemente, e esse novo então líder... peraí que você já está começando a entregar todo para nós, todo o tesouro. Renata, você fez curso, você se profissionalizou, você se capacitou para ser de RBP ou você foi assim jogada aos leões? Não. Na verdade, eu fiz uma formação em consultoria interna com a minha querida, que está falando aí, Lucimar Belaroli. Não foi só pouquinho, eu, Foi pouquinho? Não, foi uma semana intensa aí de conteúdos, de muita ferramenta, de muitos cases que você trouxe para a gente, e aí possibilitou a gente vivenciar isso sem antes a gente colocar a mão na massa, né? Porque foi muito no início da consultoria interna, quando você veio fazer a nossa formação. Então, você trouxe muita ferramenta, muita prática, e isso foi fundamental na minha atuação, porque se não fossem elas, com certeza isso ia dar ia faltar fundamentação para eu poder discutir e propor as melhores soluções para o negócio. E aqui a gente está fazendo propaganda, mas não é uma propaganda vazia. O Gleib está aqui contando que ele fez a formação também, ele fez no curso aberto, de também 40 horas. E isso que eu pedi para a Renata trazer, e é dela, assim, qual é a diferença? Porque eu vejo muito no mercado, muita gente falando de consultor interno como se fosse um papel. Como se o consultor interno fosse só o cara generalista que chega lá na área e fica resolvendo... Claro que tem um valor absurdo resolver os problemas, mas essa migração da atuação para o colaborador, migrar para atuar com o líder, esse é o ponto crucial do BP. Que as pessoas pensam que elas se chamam BP, mas na verdade elas vão para as áreas como um RH avançado. E ela acaba atuando na execução, né, ajudando esse líder a fazer resultado, mas a gente não tem uma mensuração se a qualidade da liderança subiu. Então é isso que eu queria que você trouxesse. O que você acha que mudou na sua atuação e esse case maravilhoso que você separou para nós? Mas antes, conta para mim o que mudou na sua forma de atuar de quando você era RH especialista, boa também, competente, por isso você foi alçada a BP, para após a sua formação. O que agregou para você? Como que isso foi? Assim, foi completamente diferente. Primeiro, pelo modelo de atuação, como você falou, especialista. Né? Então, especialista, você fica muito restrito a um único processo naquele determinado momento. E aí, o que muda? A visão sistêmica. Porque você precisa ter uma visão do todo, você precisa fazer um diagnóstico, você precisa ter fundamentação, ter conhecimento. E o que essa formação fez? Justamente veio consolidar todo esse nosso conhecimento que a gente tinha em nos mais subprocessos de RH, mas de uma forma assim, consolidada, direcionada para business partners. Né? Aí, quando eu falo isso, até numa perspectiva de postura, né? Como se posicionar, como você não invadir o espaço do líder, né? Até onde você pode ir. Então, a formação foi um diferencial, porque a gente é uma visão muito especialista, como você falou, muito presa a um determinado subprocesso, e aí muda. Né? Ali você está responsável, né, por desenvolver um líder, por entender quais são as necessidades dele, né? Até onde você pode ir e o que o RH tem, né, de estratégico para você levar a bandeira do RH e disseminar os objetivos estratégicos da organização. Então, muda. Sensacional, maravilhoso. A Tati Guedes está perguntando assim, Renata, antes de ser BP, você vem de que experiência dentro do RH? Você migrou de qual atividade subsistêmica? Tá. Na verdade, eu tive uma experiência, Tati, generalista.
Eu tive uma oportunidade logo no início da minha carreira que eu destaco como principal, foi a oportunidade de auxiliar uma antiga gestora minha a implantar um RH. Então, isso foi, eu costumo dizer que foi um curso remunerado, porque eu tive a oportunidade de vivenciar aí recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, um pouco de departamento pessoal. Eu não domino o departamento pessoal, mas eu tenho um conhecimento, né? Eu consigo dialogar com o líder sobre processos de DP, mas não que eu operacionalize. Agora, eu sou muito mais voltada para desenvolvimento. Então, essa minha experiência foi fundamental. E depois, ao longo do tempo, eu fui muito focada em treinamento e recrutamento e seleção. Essas foram as minhas experiências. A Bianca também está comentando aqui que ela percebe que as empresas ainda estão desenvolvendo esse pensamento. A maioria das empresas, ela tem dificuldade de atuar como consultoria interna. Então, um primeiro ponto importante é assim, a consultoria interna, ela é uma senioridade de carreira, e isso já começa diferente no mercado, porque às vezes você vê a pessoa júnior e BP da área não sei o quê. Então, o domínio técnico dos subsistemas, a visão generalista para que você possa manobrar as questões de uma forma... É imprescindível. O outro ponto é as soft skills, uma maturidade para que você possa fazer bons confrontos, bons desafios, levar o seu cliente para um mindset de crescimento, né, Renata? Sim, sim. E aí eu destaco, né, um perfil conciliador. Eu falo aí de um bom relacionamento interpessoal, intragrupal também, uma visão sistêmica e, acima de tudo, ser um agente de mudança, de transformação. Porque você está ali com uma batata quente, literalmente na mão, né? Aquele líder precisa fazer entregas. Muitas vezes o líder, ele é um gestor solitário, porque num determinado momento ainda da carreira, da atuação dele dentro daquela determinada empresa, ele ainda não conseguiu desenvolver uma equipe madura, uma equipe que possa auxiliar ele numa tomada de decisão. De repente ele ainda não tem um sucessor preparado, então ele é muito solitário. E aí o papel da BP faz toda a diferença, sim, no suporte, no auxílio, no desenvolvimento desse gestor. A Bianca está colocando que ela percebe isso, muito profissional em início de carreira, fazendo BP, sem conhecer e sem conseguir contribuir. Então tem uma dor no RH, que eu tenho, gente, mais de 400 treinandos, né? Já mais de 44 turmas só no aberto, fora os in-companies. Então eu sou rodada. É sempre a mesma dor. É tipo assim, eles não me ouvem, o líder não me ouve, toma a decisão que eu tinha dito para não tomar e depois eu tenho que limpar a sujeira. E aí isso torna a gente num lugar tático operacional que baixa nosso salário, baixa nossa remuneração, baixa nossa competitividade, e aquele lugar sonhado, estratégico, que é chegar e participar dos fóruns de discussão, eles vão sendo retroalimentados para não, porque quanto mais você se coloca no operacional, mais operacional você tem. A sua empresa não investe em tecnologia, não te dá ferramenta, você tem um volume enorme, porque o líder não ocupa o espaço de liderança. E aí eu fico dizendo que eu sou BP, mas na verdade não sou. Sou um tirador de pedido. Isso, eu falo que é o BP garçom, né? O BP garçom. Então conta pra mim, Rê, como é que você foi conseguindo fazer essa virada na tua postura e esse seu case que você trouxe? Gente, pode ir colocando as observações e perguntas aí, tá? Então, eu peguei uma área onde tinha trocado uma liderança recentemente, e essa liderança que existia naquela área era uma liderança que não fazia tantas cobranças, era muito voltada assim para uma relação mais de amizade, mais de parceria, era muito complacente com o que os colaboradores falavam, então ele permitia muita coisa, então por isso, né, claro, que não foi possível continuar com um profissional desse dentro de uma área extremamente relevante, essa área para a instituição. E chegou um outro gestor já com um perfil muito voltado para resultado, um perfil assim mais imediatista, né? Assim, ele está acostumado a dar resultado, ele quer as coisas para ontem, e aí entra eu,
recém-formada num curso de BP da Lucimar, e foi esse líder que me fez crescer muito. Tá. Teve diversas situações. Então, deixa eu te interromper um pouquinho para eu me situar. Você veio com uma equipe que tinha. Você sabe, gente, que a equipe. Eu não era BP Sim. dessa antiga gestão. É a antiga gestão, a equipe, ela se acostuma, se adapta, ela se acomoda no estilo da gestão. Tanto que a gente fala que a equipe é o espelho do gestor. Sim. Não é isso? Então, Isso. Eu tenho um gestor paternalista, que a gente diria um perfil mais laissez-faire, deixa rolar, mais focado no relacionamento interpessoal, em criar uma atmosfera bacana, mas as pessoas não tinham resultado, não tinham cobrança, não tinham pressão. Tá? Aí esse cara é desligado, chega um novo com um perfil antagônico e junto com ele chega você. Ô, Jesus! Ah, meu pai! E aí, na verdade, esse líder chega e qual é a minha primeira iniciativa, né? O que passa logo pela minha cabeça? Eu preciso criar rapport com esse líder. Eu preciso fazer com que ele me enxergue como alguém de confiança, como alguém que está aqui para ajudá-lo, para auxiliar ele, porque o cenário dele é caótico, é uma área que não entrega, é uma área que precisa trazer resultado, pessoas, os liderados muito tristes, os colaboradores, porque perdeu um antigo gestor que para ele era um gestor que atendia. Era um pai. Por quê? Por quê? Exatamente. Mas o nível de perfil da equipe era muito júnior. Porque se você já tem profissionais mais sênior, esses profissionais já têm um outro entendimento. Poderia já ter uma outra visão com relação ao gestor antigo. Tá. E isso então somou, né? Uma equipe muito júnior. Então, aquele outro líder perdeu o pai. Foi exatamente. Aí chega esse gestor imediatista, provoca o quê? Um choque. Tá. Deixa eu te interromper, porque aqui vai um bate-papo. Claro. A Tati também está perguntando, aquela que te perguntou de onde você veio, ela está falando, quando você assumiu aí, você já tinha bagagem de DP? Ela contou, ela já tinha implementado, ela não tinha expertise técnico para resolver na execução, mas já tinha uma visão sistêmica bem boa para poder discutir DP, remuneração, benefícios, tá? Além do que, gente, a área especialista, ela não morre, né? A gente continua dando especialista. Então você faz, tudo é um time. A consultoria, ela tem um time. O BP faz um papel, assim como os especialistas fazem outro, o centro de serviços faz outro, e aí, obviamente, você pode correr por fora e pegar um help lá no BP. Tá? Então, fiz muito isso. O CSC, claro. Os especialistas, na verdade, eu trabalhava em parceria com eles. Claro. Eu trazia a encomenda e pensávamos juntos em como a gente ia devolver isso para a área. São os pilares da consultoria. Bem, aí você pensou que a primeira coisa que a gente começa no curso também falando crie rapport com o seu cliente. Não dá para você exercer influência se você não tiver uma conexão positiva de confiança com o seu cliente interno. Você pode ser o BP mais top do mundo. Se você não ganhou o seu cliente, você não ganhou nada. Nada. E como que eu comecei isso, né? Eu comecei a... Patrick Lencioni, os 5 desafios das equipes. Todo BP tem que ler e ensinar o seu líder, porque como eu formo um time, o primeiro desafio da equipe é confiança. Se uma equipe não tem confiança entre si, líder com eles e o BP junto, vai nadar na praia. Acabou. Exatamente. Não tô vendo coração nessa live, gente. Cadê o coração? Vamos lá, Renata, tô louca pra saber o que deu esse babado forte aí. Então, como eu te falei, né? Eu logo procurei estabelecer uma relação de confiança. E como que eu fiz isso? Eu sempre me coloquei prontamente à disposição. Tudo que ele me pedia com relação à análise diária, resultado, avaliação de desempenho da equipe, eu sempre estava pronta ali para entregar. Quando eu me colocava numa conversa com ele, era sempre numa postura sem julgamento. E eu ouvia muito mais do que falava, ainda mais no início. Eu me limitava a dar opiniões, porque não é opinião, você tem que estar muito respaldado em cima de dados e fatos, então eu procurei me munir
né, de resultados de avaliação de desempenho, de feedbacks, o que estava registrado do antigo gestor. Eu procurei buscar ferramentas para me auxiliar e me respaldar na minha fundamentação, porque não é achismo, né? É em cima de dados e fatos. Então, daí que é muito importante a gente ter um dashboard com bons indicadores da nossa área, e eu brinco que é a pastinha, né? Eu vejo muito BP que atende um monte de gente, não tem a pastinha do seu cliente, porque na hora que abriu, pediu a pastinha. Então, assim, a gente vai tratando o cliente como se fosse processo. E o cliente, ele é um projeto, que ele tem um início, ele tem um como e ele tem uma finalização, porque quando chega o final, o período, seja o período do ano fiscal, você tem que fechar quais foram as intervenções, quais foram as realizações, não é isso, Rê? Então você tinha tudo na ponta da língua, legal, exatamente. Bacana. Isso, por quê? Porque não é em cima de achismo, é o que eu estou falando, é em cima do que existe ali, e isso veio me auxiliar. Então eu me colocava numa posição muito imparcial, assim, sem julgamento nenhum, e às vezes você escuta, né, de um líder assim, com um perfil mais autocrata, muito centralizador, coisas que não te agrada, mas naquele primeiro momento eu não posso falar nada, porque eu ainda estou construindo o meu canal de confiança com esse líder. Então foi assim que eu comecei a construir essa relação. Então tudo que era me pedido, né, se eu não podia entregar naquele momento, porque isso também a gente tem que se posicionar, porque às vezes ele acha que você é uma muleta dele ali, não é? Você tem outras áreas para atender também, você não está ali o tempo inteiro à disposição dele. Então, isso é muito do perfil do profissional. No início, até a gente achar esse equilíbrio é mais difícil. Eu sofri um pouquinho com isso no início, tomei alguns puxões de orelha até das minhas próprias pares, porque eu sou uma profissional, às vezes, que me coloco muito num papel muito de disponibilidade, de disponível, e não pode, né? E aí, com isso, ele foi entendendo, ele foi começando a esperar, e eu prontamente com os resultados que ele queria. E isso foi criando um rapport muito grande. E aí ele começou a se abrir para mim enquanto líder, né? Ele começou, o que você acha, Renata? Aí já mudou o discurso, porque antes ele não me perguntava o que eu achava. Antes era o que ele falava era a verdade absoluta. E aí eu já comecei a respirar mais aliviada, porque eu senti que ali estava começando, então, a estabelecer uma relação de confiança, estava sendo estabelecida. E aí eu comecei a falar, né, como coaching, né, a gente tem um papel muito também de trazer reflexões, né, eu não tenho que dar resposta para ele é o líder, mas eu tenho que apoiá-lo, fazer com que ele reflita, né, se colocando no lugar do outro. Essa formação sua também de coaching, não que seja um pré-requisito, mas ajuda pra caramba, né? Muito, muito, porque você faz conversas, né? A gente fala muito porque você não tem um tempo, né, de fazer sessões de coaching, mas você faz conversas, momentos de coaching ali com ele, e você leva ele a refletir. Vai desenvolvendo nele um locus de controle que a gente fala que é um protagonismo, um mindset de crescimento, vai fazendo ele refletir sobre o que você imagina que pode acontecer se for do jeito que você está propondo. Se você fizer dessa forma, exatamente. Qual é o nosso objetivo, né? Clarificar aquela situação. Eu quero fazer isso. Tá, se você for fazer isso, quais são as consequências? Né? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Então, isso traz para uma pessoa uma clareza que está ali no calor da emoção e ela não enxerga. Então, isso faz com que ela tenha uma autorreflexão. Que isso que você está falando, como se fosse um bom senso, ele é uma ferramenta. Por exemplo, chama-se balança decisória. É se então. Isso a gente usa na educação de filho, na vida. Só que você pensa que isso é empírico. Agora pensa que isso pode estar no seu kit de formulários, no seu kit de documentos, no seu kit de certificação. E na hora que você mostra para o seu cliente lá teu formuláriozinho do se então, vamos pensar, uma GUT, né, para tomar uma tomada de decisão, uma priorização, esse cliente ele vai também aprendendo subliminarmente que você modela o comportamento dele. Você é um espelho, um guia na forma de conduzir. Então, todo BP, ele precisa entender que a ação dele modela, espelha, inspira o modo de ser da liderança. Então, alinha a cultura, né? Então, se eu quero que esse líder seja ponderado, eu levo para ele ferramentas. Eu quero que ele mastigue, triture os dados.
eu quero que ele trabalhe a resiliência, eu quero que ele trabalhe a capacidade da visão sistêmica. Isso tudo um consultor ele consegue construir. Você vai falar, no dia a dia eu faço. Não, porque se você só tem com ele relações transacionais, de resolver problema, e não transformacionais. Faz sentido isso? Faz. E aí ele começa a te pedir também ferramenta, ele começa a te pedir indicações de leituras. Por quê? Porque ele está gostando, porque você está empoderando ele está tendo mais segurança, você está dando uma confiabilidade para ele. Então isso ajuda muito a sua relação com ele, ajuda muito na equipe, porque aquele líder que já chega, né, com o pé na porta, ele já muda por completo. E aí, qual foi a grande virada de chave? Porque no início eu preciso demitir todo mundo. Não, assim, mas eu não podia falar, não, você não vai demitir. Né? Ele queria trocar a equipe inteira, né? Pois é. E aí, o que foi fundamental ali? Eu trazer a minha visão de empresa, né? Assim, qual é a visão da empresa? Isso, porque ele não tem esse histórico. Qual é o histórico, né, da empresa? É comum fazer isso, não é? Porque pode chocar também. Né? O alinhamento cultural, né? Exatamente. Olha, a Tati está perguntando que além de ouvir, da disponibilidade, que técnica destaca? Ela falou, o estabelecimento do rapport, uma balança decisória, as perguntas poderosas de coach, já estamos com 3 ferramentas aqui, agora ela está falando do alinhamento cultural. Então, ela ser empoderada da missão, da visão, dos valores, da cultura, do modus operandi da empresa, para que esse líder não chegue... Isso, porque ele pode ser muito bom, mas se o time fizer uma rebelião contra ele, ou os pares começarem a ver ele como um cara muito destacado, você vai expor o seu cliente e ele pode, numa dessas, se fritar, né? Então você precisa dar esse colchão para ele, calma aí, vamos, mas vamos com adesão à cultura, né? Exatamente. Então, e aí, Lu, isso daí... eu costumo dizer que isso, assim, isso é a sensibilidade do profissional, né? Isso é o tempo de experiência dele que faz ele se comportar dessa forma, né? Aí, quando você fala de uma pessoa que é recém-experiente na área de RH e já entra como BP, esses são os pontos de atenção que tem que ter, porque isso é uma sensibilidade de alguém que já está há mais tempo na área de recursos humanos, que aí entende, né, essa questão de expor esse profissional, porque eu me sinto como responsável ali no desenvolvimento dele, eu não quero expor ele. Né? Então, isso eu costumo dizer que é uma sensibilidade para você trazer para ele para esse momento. E além de sensibilidade, é um estudo de cultura organizacional. Você tem que entender que tudo está no guarda-chuva de uma cultura. Numa determinada empresa, uma startup, uma empresa financeira, essa velocidade, esse giro é bem visto ou é aceito. Numa empresa mais tradicional, é de outra forma, né? Exatamente. E aí você traz essa visão. E aí ele começou a entender que ele não podia sair demitindo todo mundo. Ele precisava conhecer as pessoas primeiro. E aí eu consegui com que ele entrevistasse cada profissional, com que ele entendesse, levasse avaliação de desempenho. Ele provocou reflexões no profissional. Por que essa nota, você acha que você recebeu uma nota baixa? Você acha que essa nota foi condizente, não foi com o seu desempenho? Com isso, ele criou um relacionamento com o profissional. Então, as pessoas começaram a ver ele queria saber o objetivo de cada um. Né? Por quê? Para trabalhar os sonhos do profissional. E aí, nossa, isso para mim já foi uma virada de chave fundamental. Né? Alguém que chega com o pé na porta. Ele chega com o pé na porta, focado exclusivamente no resultado, querendo tirar a equipe inteira. Ele vai devagarinho assimilando com a sua contribuição fortíssima e sensibilização, aquele airbag, né? Aquele colchão em volta dele. E ele começa a falar, peraí, será que eu consigo resgatar pessoas? Deixa eu entender esse histórico. Deixa eu ver o que aconteceu. E aí ele começou a ter conversas com pessoas, ele começou a entender processos antigos, e aí ele descobriu, depois disso tudo, que tinham pessoas, né, em funções erradas. Ele descobriu nisso tudo que realmente
uma minoria realmente precisava ser desligada, porque ele precisava ter ali um perfil sênior em determinadas funções X dentro da área. Por quê? Porque ele já tinha tempo também de empresa, porque ele teve ali um tempo para ele avaliar o que se esperava da área, quais eram os processos que ele tinha que entregar enquanto líder, qual era o prazo que ele tinha. Então, com isso, ele foi se munindo de informações, ele foi pensando melhor. Então, para mim, isso foi um ganho muito grande, porque no início não tinha horizonte. E aí depois eu comecei a enxergar um horizonte. Ô, Renata, como é que era a sua periodicidade das discussões dos cases dele? Vocês estavam juntos todo dia? Você tinha uma pauta de reunião formal? Ele tinha um histórico? Como era a sua intervenção tecnicamente falando? Quando eu comecei como BP, não existia essa formação, esse modelo de atuação dentro da empresa. Então, foi algo novo. Então, claro que não tinha toda uma estruturação dessa. Nós, enquanto profissionais, o que nós íamos sentindo falta, e claro, com a orientação da gestora, nós fomos implantando. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma agenda semanal, só que não tinha, assim, eu tenho que ter tantas reuniões com esse líder. Não. Nós tínhamos que se fazer presente dentro da área. Tanto é que tinha líder que falava assim pra gente, você já tem uma mesa e uma cadeira aqui dentro. Enquanto outros já não falavam. Então, assim, você ia... Como foi no início, a gente foi entendendo a dinâmica de cada gestor para a gente saber como que a gente ia se posicionar, né? Porque já tinha gestor que não falava isso. Então, mas ele te solicitava. Você ia lá, você respondia, eu marcava reunião. Agora, esse outro líder no qual me desafiou foi o líder que eu mais ficava na área. Por quê? Porque estava numa relação ali caótica quando eu cheguei. Então, me demandou muito mais. Então, Lu, não tinha nada formal ainda. A gente não tinha construído ainda quantas reuniões eu tenho que ter com cada área. Não, era conforme as demandas iam aparecendo. Eu também não penso que a gente vai chegar num modelo ideal. A gente tem que ter essa sensibilidade. Mas quando você fala do tempo que esse líder te tomou, esse é um outro equilíbrio importante. Da quantidade de clientes, quantidade de clientes que você tem, porque às vezes aquele que está doentinho, ele toma um tempo enorme e aquele que está caminhando, você acaba meio que deixando... né, por conta daquele. Então, também um equilíbrio, um balanço da proporcionalidade de tempo para cada cliente também é uma coisa interessante para o BP, né, Rê? Isso. E aí você vai sentindo isso conforme eles vão te demandando. Por exemplo, eu atendia 4 áreas. Né? Essa era a área que estava esse sinal vermelho ali para mim piscando. As outras tinham problemas? Claro que tinham, né? Mas não estavam numa situação tão caótica que você precisava reverter, porque senão já ia ter processo de desligamento, já tinha que dar entrega, era um líder novo. Então esse demandou mais. Mas é claro que você tem que ter um equilíbrio porque você tem as outras demandas também. Mas não tinha nada muito formal, não tinha essas reuniões previamente agendadas por área. Eu sabia, uma coisa que eu sempre fiz questão, enquanto BP, é de me fazer presente. Se eu via que já tinha uns 2 dias que eu não tinha contato com esse líder, eu passava um WhatsApp, eu passava na área. Por quê? Porque isso tudo eu tô me fazendo presente de uma certa forma. Eu procurava sempre entender como é que estava. Quando a gente startava um plano de ação, eu acompanhava ali juntinho. Isso eu tô falando das outras áreas. Sim. Porque essa área que eu tô te falando tá me demandando muito. Só que eu tenho as outras, eu não posso abandonar as outras. Sim. Então, se passava 2 dias e ninguém me falava nada, eu ia lá, eu acompanhava, eu mandava e-mail. Mas eu não ficava só sentada no RH. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental no papel da BP, tá? Estar dentro da área de negócio. Entender as necessidades. Porque senão, se você ficar sentada muito dentro lá da área de recursos humanos, eu acho que você perde um pouco o time, a hora de agir em determinadas situações. E aí você só vai ficar ouvindo. Você só escuta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, cadê você que não estava ali? É sempre retroativo, né? Você vai lá limpar o que já aconteceu, né? Corrigir, né? E aí não. Você tem que estar ali para intervir no momento certo com esse líder. Tá. Então aí ele começou a olhar as pessoas, ele começou a ver que tinha gente que estava em área, em papel errado. Me conta mais.
E com Pessoal, vocês estão isso, gostando? Cadê as perguntas? Ficaram quietinho, estão tudo concentrado aí. Tem um monte de gente falando, tô aqui, Renata, olha só, o Eu Sou Impacto Shoes tá aqui. Aninha, entra, amiga, Rai, tem um monte de gente aqui. Virou tudo festa sua. Ó, que subiu o bom, que coraçãozinho. Aí vai me bom. contando. Tá vendo que delícia? É muito bom. Então, e aí a gente começa ele já começa a ter projetos para entregar, então já começou a readequar os processos, a colocar as pessoas em outras funções, a abrir vaga para contratar profissionais sênior. E isso tudo ele foi criando o quê? Uma empatia, ele foi criando um clima mais harmônico com a equipe. Ele começou a fazer semanalmente, isso foi até uma dica que eu dei, semanalmente uma reunião para entender como que estavam aqueles processos que ele tinha pedido, como que estava o andamento daqueles processos. Por quê? Por que que eu pedi isso? Porque no meu papel enquanto BP, eu percebi que uma falha de comunicação desse líder muito grande, Lucimar, porque eu tinha dificuldades também para entender, o meu gestor tinha dificuldades para entender, o par dele tinha dificuldade às vezes para entender, e como ele estava novo naquela área, certamente aquele funcionário dele poderia não estar atendendo ele porque ele não estava sabendo ter clareza na fala, no que ele queria daquele funcionário. Então, eu sugiro ele fazer isso muito assim discretamente, né? Ele nem sabe por que eu sugiro isso, né? Essas reuniões. Para quê? Para que ele possa acompanhar, para que ele tenha um entendimento de como está o andamento das demandas dentro da área dele. E aí isso foi fundamental também, porque corrigia as distorções. Ó, a Adriana tá falando que tá amando, que ela tá acrescentando muito. Falou, a Arlete Que falou que bom, tá muito Adriana. legal. Ana Luísa, você conhece? Falou assim, Conheço. tá tão construtivo que estamos nem perguntando, estão nem piscando, nem perguntando, tá uma doideira aqui, tão bacana. Quer dizer, Ana Luísa, depois a gente pode conversar mais. Você detectou que ele tinha um problema, uma falha, uma oportunidade de melhoria na comunicação, aí você sugeriu que ele começasse a ficar mais próximo do time. Mas isso sem falar para ele, Sim. tá? Porque isso foi em cima de coisas que você vai ouvindo dentro do RH, porque ele não lida só comigo, ele lida com o DP, ele lida com outras áreas também. Sim. E aí você, fulano pediu assim, mas não é isso, tá confuso, a gestão do banco de horas não tá legal, e aí cadê a sua sensibilidade? E aí eu comecei a ver que realmente, porque eu também tinha dificuldade, né? Em algumas entregas, não foi isso. Falei, como que não foi? Foi isso. Então, aí entra um problema muito sério de comunicação. Então, sem falar com ele, a gente implantou essa reunião semanal com a equipe para ele entender o andamento e foi muito legal. Ele corrigia as distorções e ficava muito evidente para ele, né? Em alguns momentos o funcionário falando para ele que não tinha entendido daquela forma, enfim, eu não participava dessas reuniões, tá, Lu? Isso era um momento dele com a equipe. E aí, se ele não me chamasse, eu mesma não fazia questão de estar naquele horário, porque eu sabia que era o horário da reunião. Com o tempo, eu comecei a ser solicitada para participar de reuniões muito técnicas da área, mas eu via se eu ia contribuir, se eu achasse que eu não ia, eu dizia que eu ia estar em alguma outra demanda minha. Bom, então foi feito isso. Ele chegou aí num momento. Enquanto você está refazendo aí o caminho, a Adriana está dizendo que você é top, Adriana Albuquerque, e a Obrigada, Lê Cruz. Adriana. Conhece a Lê Cruz? A Lê Cruz está falando, Renata merece muitos corações, ela é uma excelente profissional. Obrigada, a Lê acompanhou muito isso tudo. E aí, o que a gente fez? A gente fez os desligamentos, retomando aí, a gente fez os desligamentos, eu comecei aí contratamos profissionais sênior, já deu, assim, uma boa equilibrada na área, esse líder começou a ganhar representatividade dentro da empresa, porque as entregas desse líder eram entregas consistentes, eram entregas sólidas. A lacuna ficou muito ainda em cima da questão do comportamento desse líder com relação à comunicação, porque isso era uma coisa que estava piscando muito. Mas, assim, começou a
automatizar processos, as pessoas muito bem assim empoderadas, porque o processo que eu faço é o que de fato eu tenho conhecimento, competência técnica para fazer, porque houve esse reajuste dentro da área. E nisso a gente pegou uma avaliação de desempenho, trabalhei fortemente feedback com ele, como que ele ia dar o feedback para o gestor, para o liderado dele. Tanto é que teve um momento que eu estava de férias e para um determinado feedback eu fui solicitada a participar. E eu fui, como é que eu posso dizer? Não é que eu fui criticada, mas algumas pessoas falavam, não, é o momento que ele tem de ser líder, como que você vai vir? Mas eu sabia de toda a trajetória, eu sabia que aquele colaborador era um colaborador difícil. Então, assim, ele não, eu sabia que ele precisava de um apoio meu para dar um determinado retorno para um colaborador. Então, eu fui um dia das minhas férias lá para poder acompanhar esse feedback, mas todos os demais feedbacks foram dados por ele. Então, esse líder começou a ganhar notoriedade da equipe, começou a ganhar notoriedade dos pares dele, e aí a gente começou a construir um caminho. E eu, para trabalhar a comunicação com ele, eu trouxe ferramentas voltadas para a comunicação, para que ele se enxergasse, para que ele observasse os gaps dele e que ele pudesse indo melhorar isso aos poucos. A gente fez Deixa só um pouquinho. A Rai está perguntando assim: você acha interessante fazer um cronograma do tour pelas áreas ou prefere ir de acordo com o seu olhar e necessidade? Eu acho que é um blended, né? É um blended. Isso é meu. Uma reunião formal é importante, algumas, para que ele saiba que tem um cronograma, para acompanhar a série dos indicadores, os starts, mas também vai conforme a demanda e necessidade, você fazendo outras reuniões, tá, Rai? E aí, você estava falando para mim, muito orgulho delas. Pois não. Só para complementar isso que você falou, eu tinha um diário de bordo. Eu registrava tudo. Eu registrava tudo. Justamente para eu medir também o tempo que eu estava em cada área. Olha, sensacional. O time sheet, né? Que eu sempre falo, né? Exatamente. A distribuição das suas horas. Rê, você está o tempo todo destacando que o seu trabalho, o seu olhar era em cima do líder, para desenvolver competências de gestão de pessoas, de liderança, de processos, de visão sistêmica desse líder. Você não menciona a atuação junto do colaborador, a não ser apoiativo, né? Apoiadora, né? Exato. Isso é uma coisa muito diferente entre ser um especialista e ser um BP? Muito, muito. Assim, eu apoiava os colaboradores, e por quê? Você vira a referência do RH dentro da área. E aí, situações que ele poderia ver direto, por exemplo, o problema no Vale Transporte, ele não vai mais lá no DP, ele espera a profissional, a BP, que está lá dentro para resolver para ele. Por quê? Porque você virou uma referência. E eu tinha sempre uma escuta aberta, eu sempre estava disponível também quando algum colaborador queria falar comigo, eu sempre me coloquei nesse papel. E como eu acho que o que fez a diferença na minha atuação é sempre a postura imparcial. Por quê? Porque ele se sente muito à vontade para se abrir com você. Por mais que ele te veja muito com o líder, ele se sente muito à vontade, ele se sente uma confiança em se abrir com você. E assim, às vezes eu já começava a conversa com ele e falava, olha, o que você está conversando comigo morre aqui. Eu falava já assim. Por quê? Para que ele crie uma sensação de que, poxa, eu posso me desabafar com ela, porque eu preciso saber o que ele está pensando. Uhum. Eu preciso, porque eu vou precisar entender como que eu vou contornar essa situação com esse líder, né? Sem expor o colaborador. A Sulima, que acho que é assim que é o nome que se fala, Instagram tem os nomes, né? Tá dizendo que a Renata é um tipo de profissional que toda empresa deseja ter. Maravilhosa. Eu tô te falando, Obrigada. gente, que eu sou muito boa de escolher amigos, só tem amigo top. Aí me conta, você estava já indo pro finalmente, assim, me falando que veio a avaliação de desempenho, você foi nas suas férias apoiar um feedback específico. Isso, em específico, aonde era de um colaborador que já vinha dando aí muito trabalho, era um colaborador que não tinha noção, era um colaborador com um cargo sênior e com uma atuação muito mediana, aonde foi necessário conversar, até pegar o descritivo de cargo e conversar com esse colaborador, fazer com que ele se enxergue, tipo, você está entregando o que está previsto para você? Então, assim, coisas que até então na antiga gestão
isso nunca foi visto, mas aí também a culpa não é dele. Ele foi conforme a onda foi levando ele. Então, esse é o nosso papel, sempre de provocar a reflexão, de mostrar. E aí ele viu que realmente ele estava muito distante daquilo que era esperado. Então, terminou uma conversa muito clara para ambas as partes, onde fez um plano de ação, ali colocando o que se esperava daquele profissional num determinado X prazo de tempo, e aquele profissional tinha que se desdobrar, né, para poder fazer aquelas entregas. E aí começou o gestor monitorando ele e eu, de longe, né, acompanhando com o líder, tá entregando, não tá? Como que tá sendo? Então foi um caminho aí tranquilo. Maravilhoso, né? Você acredita que só falta 10 minutos? Ai, passou tão rápido. A Adriana está dizendo que eu e você, parabéns pela live, duas profissionais que admiro. Beijo, Adriana. Beijo, Adri. A gente está indo para o fechamento. Pessoal, perguntas. Eu queria que você dissesse para mim, que você pensasse assim, porque um ponto importante, a gente sabe que aquela metodologia de desenvolvimento chamada 70, 20, 10... Sim. Onde 70% dos insumos necessários para a pessoa se desenvolver estão no próprio fazer, dentro do próprio trabalho. Por exemplo, essa conversa aí de chegar, pegar a descrição do cargo, fazer o sujeito pensar se ele acha que ele está de acordo, e aí cai a ficha dele, 70%. 20% uma boa liderança, bom coaching, bom espelhamento, bom projeto para o cara ir aprendendo por observação, por input, né? Que é onde o BIP entra. Por espelhamento, que é onde o BIP entra. Você, além de ajudar, fazer do trabalho do seu cliente cases, onde ele possa refletir, onde ele possa analisar com as ferramentas, você também vai, através do seu manejo de coaching, não é que você é coach, mas o manejo mentor, o manejo coaching, porque você estuda isso também na tua formação de consultor interno. Sim. Você está fazendo 70 e está fazendo 20. E fica então só uns 10% para ele ter lá na academia de liderança, que também é muito importante que a empresa tenha no modelo BIP, concorda? Sim, e tinha. E tinha, né? Então, a gente, assim, se você tivesse que dar uma dica para a galera que está mais júnior e que acabou de assumir essa posição, foi meio que jogado, não fez uma formação, nem sabia, vai pegando uns líderes, às vezes, que eu brinco que são tiranossauro rex, em vez de tudo carnívoro. Então, dentro de um ambiente muito de pressão, agora mais ainda pós-Covid, porque a pressão de dinheiro, a pressão social, né? O que você poderia sugerir, oferecer, indicar para essas pessoas? Tá. Primeiro, assim, como a gente está vivendo um momento hoje que, né, as pessoas estão financeiramente um pouco mais justas, então não dá para investir. O Gleibs falou que é para colar na Lucimar. Bobinho. A gente hoje está com muita oportunidade de cursos gratuitos. Muito, a FGV tem muita coisa. É importante também você, como BP, começar a fazer cursos de liderança, porque isso vai estimular você algumas competências, alguns comportamentos que você ainda não tem, vai te trazer aí uma visão, até mesmo para se colocar no lugar do outro. É importante você ler muito sobre os outros subprocessos, né? Às vezes sentar com um colega da área, pedir para te explicar como é que funciona isso, estudar bastante, porque você precisa ter essa fundamentação técnica, porque você vai precisar discutir esses assuntos lá com ele. E aquilo que você não souber naquela hora com aquele líder, você não precisa dar aquela resposta prontamente. Você precisa se comprometer em dar aquele retorno. Você volta lá para o RH, ver como que você pode resolver essas situações, porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu não tinha, às vezes, de pronto uma resposta, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Mas o que eu fazia? Eu me munia de informações, eu me cercava de todas as informações, se aquilo tinha início, meio e fim, para você também não ser como se fosse um office boy. Você vai e volta e você não consegue completar aquilo. Isso irrita as pessoas. E se você pega um líder que é muito mais objetivo, muito mais rápido, ele não vai querer que você fique nessa ainda. Você está se expondo muito. Então, a mentoria é uma coisa que a gente ajuda muito, tá? Então, se vocês precisarem a mentoria. Mas fala um pouquinho para mim das soft skills. Como você está vendo a parte comportamental, a parte de mindset dos nossos
profissionais de RH para estar nesse lugar aí com essa pressão toda que você viveu? Na verdade, eles estão sofrendo muito, né? Primeiro porque estão tendo, nesse momento, estão tendo que fazer desligamentos, né? E isso é uma coisa que mexe muito. Às vezes como é que eu posso dizer? É até recomendado até por ele, mas ele não está preparado para fazer aquilo. Ele não está preparado tecnicamente, ele não está preparado por questões comportamentais também, né? Por emoções, enfim. Então, assim, o papel da BP é fundamental nisso, apoiá-lo, trazer para ele ali os fatos que você está. Por que você está desligando? Porque tem que ser, o processo de demissão é um processo muito olho no olho, muito pautado em fatos. Hoje, com essa situação que a gente está vivendo, não tem muito também o que falar. Pessoas muito boas estão sendo desligadas do mercado, mas não por questões de competências técnicas, às vezes muito longe disso, é por questões, né, financeiras, aí, orçamentárias da empresa. Então, o papel da BP, nesse momento, é crucial. E os líderes estão sofrendo muita pressão. Primeiro, porque eles estão tendo que fazer entregas com um número reduzido de pessoas dentro da equipe, estão trabalhando muito mais. A questão do home office, é muito novo isso para a gente ainda, né? Em alguns países já existe essa cultura mais desenvolvida, aqui não. Então as pessoas estão tendo que trabalhar com essa questão da disciplina, e aí tem líder que não sabe lidar com isso. Então a sua resiliência, né, a resiliência do colaborador, da BP também, é fundamental a questão da resiliência, como que você vai superar esse momento, né? É muito bom deixar tudo muito transparente, até a sua agenda enquanto profissional nesse momento, para que ele veja o que você está fazendo. Compartilhar a agenda, né? É fundamental. É fundamental porque está todo mundo nas suas casas, né? Então, a sua comunicação com ele tem que se fazer presente como se fosse dentro da empresa, né? E aí agendar as reuniões com ele, para que ele se sinta ali seguro e que você esteja acompanhando ele nesse momento, porque eles estão sofrendo uma pressão muito pior agora. E a gente acaba que tem que fazer um pouco o papel de babá, porque até eu como mentora, e como eu faço coach e faço mentoria, eu tenho que tô percebendo que eu tenho que pagiar um pouco mais meu atendido lá, meu cliente, porque às vezes ele não lembra, ele se perdeu na informação, né? Coisa que antes da pandemia a gente não necessariamente tinha que fazer. Então esse perfil mais acolhedor, mais modelador, eu adorei a sua presença aqui. Galera, vocês gostaram? Foi bom? Eu também, Lu. Passou muito rápido. Muito rápido. Conta pra nós aqui, se vocês puderem, o que você achou mais marcante, com uma palavrinha, o que você achou, para dar um feedback aqui pra Rê, o que você achou mais legal? Eu vou adorar. A RH na prática está colocando, tem líder que está monitorando a sua equipe pelo WhatsApp, se está online, significa que não está trabalhando. Aí a gente está falando do líder que tem um mindset totalmente centralizador, controlador, microgerenciador, muito. né? Isso, olha, e assim, isso existe muito, tá, Lucimar? Muito, de controlar minutos e segundos. Eu já, assim, recebi feedbacks de pessoas próximas a mim. E aí é que entra a capacidade de resiliência do profissional para suportar esse momento. Então, eu falo que o povo está trocando hora de cérebro por hora de bumbum, né? Quanto tempo você está sentado na cadeira, em vez de estar usando o cérebro, está sentado ali, de descontar, assim, o tempo que levanta para fazer a comida, o tempo que levanta para ir ao banheiro, é complicado. Tá acontecendo isso. A Guedes falou clareza, o Gleibe está dizendo que pena que acabou, mas ele está dizendo acolhimento com o gestor, essencial estabelecer conexão com ele. Parabéns, sim, Renata. Muito obrigada. A Renata também teve uma experiência muito legal como consultora externa, como coach. Então, isso tudo vai somando. E vocês vão vendo que cada vez mais o BP, gente, ele tem que ser parrudo. Ele tem que ser, vem ser HR BP top. Você tem que ser sênior. Você tem que ser estratégico. Você tem que estar com a empregabilidade ganhando muito bem. Porque aquele trabalho menor, não que não seja importante, ele não é BP. Aí você fica se enganando que é BP, quando vai para o mercado concorrer, você se lasca, né? Então, gente, no meu link... Eu destaco, só para a gente encerrar, Lu, a postura. A postura do profissional de RH é fundamental para fazer a diferença. Como que você se posiciona para que você não seja um mero tirador de pedidos.
Isso faz toda a diferença. Isso eu acho que se eu pudesse, assim, uma palavra, se eu pudesse resumir, eu resumiria nessa frase. O conhecimento técnico e a postura do profissional. Os dois eixos, né? A Si Loureiro tá mandando um beijo falando que tá com saudade da gente, Si. E nós beijo, de você. Sim. Gratidão, seja muito feliz. Galera, Linktree, vem pro grupo, vem ser HRBP Top, que lá tá cheio de novidade e só tem HRBP Top trocando case. Amanhã, 18 horas, a gente vai ter outra fera aqui, a Elisandra, trazendo também a experiência dela e ela vai falar de empresa familiar, que aí o babado também não é brinquedo não, né? É outro. Vem pra cá. também. Tchau, Lu, querida. muito obrigada aí pela oportunidade. Um beijo a todos. Tchau. Beijo, meu povo. Tchau.